Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia na presença do Senhor. Mais um dia nós nos levantamos para ser mais que vencedores em Cristo. E vencemos o dia em nome de Jesus, né? Vencemos o dia. Hoje é dia 13 de setembro de 2025. Estamos a 554 dias do término da geração da figueira. Shalom, Tatiana. 554 dias para o término da geração da figueira. Boa noite, Aline, seja bem-vinda. Boa noite, Rosane. Todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Agora é 21 horas e 8 minutos. Boa noite, Alberto. Seja bem-vindo, né? Muita coisa aí acontecendo, né? Muito teatro, né? Muito teatro. O teatro tá ficando cada hora mais, como é que fala? Mais nítido, né? Boa noite, Fernanda. Shalom, Edna. Seja bem-vinda. Boa noite, Patrícia. O teatro tá ficando nítido, né? Cada hora mais nítido. Para quem tem visão, sabe o que tá acontecendo. Porque é o seguinte, irmãos, presta atenção. Quando você começa a entender o que é esse mundo, eu faz 12 anos que eu estudo sobre isso. Faz 12 anos que eu estudo nova ordem mundial. 12 anos ininterruptos todos os dias. Não teve um dia que eu não estudei. Não teve um dia que eu não tenho informações cada vez maiores sobre isso. Por que a senhora está falando assim? Porque muita gente olha minhas postagens e acha que é maluquice. Acha que é doidura a gente falar que existe um teatro nisso tudo. Graça e paz, Eliane. Existe um teatro nisso tudo. Alguns aqui de vocês mesmo já me escreveram falando que é maluquice isso. Entendeu? Mas eu digo para você, meu irmão, não é maluquice nós acharmos que eles estão certos. Não, meu irmão. Não, é tudo um enredo. Entendeu? Você não vê que eles falam muito de narrativa? Você não vê que os políticos falam sobre narrativa? Paz, Val. Então, a narrativa é a mentira que eles usam para poder fazer a população despertar. Eu estava conversando com a minha filha agora, tarde, nós estávamos tomando lanche, conversando com ela. E a gente estava vendo, né, que, como é que diz, que o Brasil... Eles estão precisando botar muito fogo no Brasil para o Brasil pegar fogo, entendeu? Eles estão precisando botar muita lenha aqui no Brasil para o povo começar a brigar entre si. Então o que eles estão fazendo? Eles estão usando coisas de fora, eles estão fazendo um homem que é o mago do mundo, né? É o 5º grau da magia no mundo, né? Esse homem que está aí. Eu não tô... Entendam bem, tudo isso aí é uma farsa. Então eles estão usando esse homem, que é um grande mago, né? Mago das aparências, né? Mago da... Como é que diz? Foi criado para ser isso, né? Shalom, Sandra. E ele está entrando como libertador da nação, né? Do Brasil. Libertador do Brasil, porque o Senaqueribe aqui quer acabar com o Brasil e realmente está acabando, né? Também ele fazem parte do mesmo saco. Entenderam como é que é? Só que cada ator atua de um jeito. Então o que precisa? Senaqueribe destrói o Brasil, né? Mas o mago lá de cima faz isso aqui prosperar. Mas como é que é? Tira todos os Senaqueribes daí, né? Todos os Senaqueribes aí vão sair fora. Boa noite, Aline. Mas, na verdade, eles por trás de tudo, eles estão fazendo o jogo, né? É o jogo. Por que o jogo? Porque o mago, né, que se chama Trombeta, ele, aplicando as altas taxas no país, faz com que a população vá para o fundo do poço. Quanto mais a população for para o fundo do poço, ele vai causar uma guerra civil. Tá entendendo como é que é? Presta atenção nisso aqui. Vai causar uma guerra civil. Mas, irmã Ruth, então você é contra? Não, eu não sou contra nem a favor. Não.
Nós temos que observar, porque o Senaqueribe ainda não conseguiu fazer isso. Então, precisa agora da mão do lado de cima. Então, o Senaqueribe aqui entra com tudo contra o povo aqui, aumentando tudo, fazendo esse estardalhaço aí, né? De perseguição, disso, daquilo outro. Shalom, Viviane, shalom, Joel. E é onde entra o mago, né? O mago trombeta, e faz com que o Brasil, boa noite, Socorro, e faz com que o Brasil venha confiar nele. E agora, com a morte, né, desse personagem, porque é um personagem, as evidências mostram que é somente um personagem. Ali não tem homem nenhum. A morte, eu tô vendo as fotos que estão colocando no Twitter. Eu tô já fazendo tô colhendo já as coisas para trazer para aqui pro Instagram. É um boneco, entendeu? E com a morte desse, né? O povo tá se dividindo. Já no Brasil, 600 pessoas perderam emprego, né? 600 porque deram risada da morte dele, né? Deram risada da morte. Outras, né? Não, tá. O personagem morreu. O personagem explodiu, entendeu? O personagem explodiu. Interessante, as evidências mostram, né? As evidências mostram. Ei, minha irmã, se você vê as coisas, ó, o povo americano tá com o olho desse tamanho. Vocês não têm noção da situação. Vocês não têm noção. Mas eu sou a maluca do pedaço, né? Mas tudo bem, vou fazer o quê, né? Uma colocou assim, lá no meu direct. Irmã, ele está nos braços do Senhor. Eu nem dei resposta, porque eu vou falar o quê, né? Ele está nos braços do Senhor. Mas nisso tudo, nessa história toda, Deus está provando os corações da humanidade. Nisso tudo que nós estamos vendo, Deus está provando o coração dos homens, mesmo nessa mentira toda. Boa noite, Tássia. Nessa mentira toda aí, entendeu? Exatamente. Sabe? Fernanda, se você vê as fotos, as evidências, os anéis usados, entendeu? Os anéis usados pela esposa, né? Exatamente, com sangue dentro. Tem até ele levanta até na camiseta, assim, o negócio lá, entendeu? Os mesmos caras que estavam cuidando do trombeta, né? Do trombeta são os mesmos que estavam junto com ele, os mesmos sinais, o mesmo tudo, entendeu? E então é isso aí, né? Agora, quem quiser achar que a gente tá maluco, eu não tenho culpa, meu irmão. Se você quer acreditar na mentira, o problema é seu. Só tem um detalhe, nessa mentira toda, Deus está provando os corações. Presta atenção no que eu tô falando. Porque apesar de ser mentira, o que um homem como esse escritor, né, professor de história aí, que eu conheci ele num livro que ele escreveu sobre o Brasil, né? O que ele tem que chegar na internet e dar risada de uma morte, né? Mesmo sendo mentira, isso que eu quero que vocês entendam. No meio dessa mentira toda, dessa atrapalhada toda, Deus está provando quem é quem. Deus está separando os maus dos bons e Deus está separando o joio do trigo. Irmã Ruth, por que você fez essa divisão? Maus e bons, joio e trigo. Os maus e bons são as nações. Irmã, então muda de nome, porque se for... lá nos Estados Unidos, eles têm uma legislação que você pode providenciar a sua morte e você troca toda a tua identidade. Lá existe isso, lá isso para eles é normal. Por isso o povo americano está de olho, entendeu? Por isso eles estão de olho. Então, para o sistema, é muito importante que haja a morte do personagem. Por quê? Porque isso está impactando o mundo. Isso vai trazer mortes aqui dentro do país, entendeu? Isso vai trazer mortes nas outras nações. Entendeu como é que é? Então é uma mentira feita para fazer com que os outros sigam a mentira. É Hollywood, gente. É Hollywood. É simples assim. Entenderam? Hollywood não acabou. Hollywood tá aí.
ao vivo e a cores. Entendeu? Então, agora, nisso tudo, Deus está fazendo a separação do maus e bons, das nações, dos povos, do joio e do trigo, daqueles que servem a Deus. O que nós fazemos com tudo isso? Qual é a nossa, nós como servos de Deus, como nos chamamos servos de Deus, né? Nós analisamos, observamos, ficamos em atenção e levamos a verdade aos nossos irmãos. Entendeu? E tem pessoas que não são crentes, não conhecem a palavra de Deus, mas estão trazendo a verdade. Estão trazendo o que estão vendo. Entenderam? Então Deus está olhando até isso, aqueles que são verdadeiros. Por que Deus está fazendo isso no meio do povo que não é de Deus? Porque vai ter o povo das nações que vai passar ao milênio. Isso é a preparação para quem vai entrar no milênio nas nações. Vocês estão entendendo? Esse teatro todo que Satanás está fazendo, esse teatro todo das elites, Deus está provando quem é quem. Presta atenção, meu irmão. Acorda para a vida. Acorda para a vida. Antes de você achar que eu sou maluca, que eu sou isso, que eu sou aquilo, não me importa muito o que você acha, você deixa de me achar, tá? Não importa, porque eu não tenho compromisso com ninguém. Eu tenho compromisso com a palavra de Deus. Eu tenho compromisso com os acontecimentos que estão aí e elucidá-los à luz da verdade e da palavra. Ah, mas a senhora pode se confundir. Olha, meu irmão, para eu chegar a trazer uma coisa aqui, para vocês aqui, é porque eu já pesquisei, eu já analisei, eu já fui nas fontes, tá? Que não são poucas. Shalom, Luciana. Eu já fui nas fontes, que não são poucas, fontes confiáveis que eu conheço de muitos anos atrás. Alguns jovens que estão agora abrindo seus olhos e eles vão mais a fundo, porque eles vão lá na Deep Web para pesquisar. Eles não pesquisam na internet de superfície, não. Eles pesquisam na internet de profundidade, na Deep, na Dark Web. Tá entendendo? Então, pois é, doida que não enxerga o que está por trás do grande teatro. Pois é isso aí. Tá entendendo? Então, meus irmãos, prestem atenção. O teatro está feito. Agora, eles estão se danando pelo seguinte, presta atenção no que eu vou falar para vocês agora. Aí eles falam que nós aqui, o povo fala que nós aqui tomamos muito, como é que chama? Nós aqui tomamos muito flúor na água, né? Escuta isso que eu vou te falar. O brasileiro, ele não é flúor que faz isso nele. Não, essa passividade do brasileiro não é flúor, irmão, não é flúor. Sabe o que é? Vou falar para você, o brasileiro, ele é uma mistura de gente que já passou por situações muito difíceis. O brasileiro é uma mistura de gente foragida de guerra. O brasileiro é uma mistura de gente sofrida, que veio para o Brasil para procurar uma vida nova, veio para o Brasil porque o Brasil é um país que abraça todo mundo. É um país que todo mundo vive em paz. Mas eles estão insuflando o Brasil para o Brasil pegar no tranco. O que é pegar no tranco? É partir para o abraço, partir para a guerra. E eles não estão conseguindo fazer isso. Eles não estão conseguindo fazer o povo brasileiro partir para a guerra. Quando o povo brasileiro vai para Paulista, vai para aqui, vai para ali, vai todo mundo em ordem. Boa noite, Suzana. Tentaram fechar esse monte de gente nas cadeias, mas tá todo mundo orando. Em vez do povo tá brigando, o povo vai orar. Tá entendendo o que tá acontecendo? Você entendeu a diferença daqui? Você tá entendendo? Doa quem doer a verdade sem que ser exposta. Exatamente, né? Mas temos de continuar nas coisas em oculto. Estamos no período de revelações do sentido geral, exatamente. Então, o brasileiro, ele, por mais que ele possa ser idólatra, ele sabe que existe um Deus de verdade. Ele sabe que existe um Deus que cuida dessa terra.
Eu não sei o que tem na atmosfera do Brasil, mas Satanás não consegue fazer o que ele quer. Ele não consegue. Ele mata o povo, ele tenta matar o povo, paz, doutor Ivânio. Ele tenta matar o povo, colocar o povo para baixo e o povo se levanta. E quando você vê nas feiras, que nem aconteceu agora no Rio Grande do Sul, né? Porque o sistema quis acabar com o Rio Grande do Sul, né? E a gente sabe que ali em cima foi ali em cima Deus permitiu para punir, para o povo acordar, né? E aí você vai numa feira agropecuária e você vê o povo orando Pai Nosso. Tá entendendo? Então, apesar de tudo, o povo, em vez de se rebelar, o povo do Brasil, em vez de se rebelar totalmente contra Deus, por pior que sejam, eles estão de uma forma, às vezes, errada, não totalmente certa. Mas do jeito deles, eles estão orando, eles estão rezando, vamos colocar assim. Entenderam? Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer clara naquilo que eu penso. Então, eu creio que o sistema está tendo o sistema está tendo um trabalho muito grande de fazer o Brasil pegar fogo, entenderam? Graça e paz, Andréia. Eles estão tendo um trabalho muito grande. Não está dando jeito, não está. Então, eu creio no seguinte, eu creio que Deus, nisso tudo, porque a coisa vai apertar aqui no financeiro. A coisa vai apertar no financeiro. Vai ter invasão? Pode haver. Mas eles estão vendo se invadem também. Vou falar por quê. Porque o povo vai abraçar as tropas americanas se eles invadirem. O povo vai abraçar as tropas americanas. Eu tô falando para vocês vão ver o que vai acontecer. Então, uma invasão não vai valer o que eles querem, porque eles querem guerra. Agora, só se eles trouxerem o exército da China e o exército americano dentro do Brasil né? Aí o que vai acontecer? O povo vai correr para o campo e vai deixar a cidade para eles. Tá entendendo que o povo brasileiro sempre dá um jeito? O povo brasileiro é criativo. Ele sempre dá um jeito. Aí é que eu digo, a bênção do Senhor. Apesar de tudo. Apesar de tudo. Tá entendendo? Apesar de tudo. É a bênção de Deus no povo brasileiro. Agora, falam que nós tomamos muito flúor na água. Não, meu irmão, não é isso não. É o cuidado de Deus com o Brasil. É o cuidado do Senhor no Brasil. Ainda tem 7.000 dentro do Brasil que não dobraram o seu joelho a Baal. Tem 7.000 dentro do Brasil que estão buscando ao Senhor. Estão clamando por misericórdia. Apesar dos erros, apesar de tudo. Estão clamando. É um povo que... O povo brasileiro, eles não querem ser grande coisa, eles querem viver. Tá entendendo? Nós não queremos ser os grandões do mundo. Não, nós queremos ser gente pacífica. Nós queremos ser nossa família, cuidar da nossa família. É isso que o povo quer. Então, meus irmãos, vocês acham que Deus não está olhando para isso? E eu acredito nesse momento que Deus está fazendo uma limpa dentro do próprio Brasil, onde Deus está separando os maus dos bons. Os bons que vão ser os remanescentes da nossa nação, que são aqueles que não conhecem a palavra, exatamente humildade genuína, são aqueles que não conhecem a palavra de Deus, é a hora que o Senhor vai começar a despertar, entendeu? Então, nesse sofrimento financeiro que vai vir, vai ser um sofrimento financeiro muito grande, vai ser. Muitos vão se achegar ao Senhor Jesus. Irmãos, eu posso estar completamente errada. Eu posso estar errada no meu raciocínio. Mas é o que eu enxergo. É o que eu enxergo. Então, por mais que a nossa vida esteja de cabeça para baixo, a bênção do Senhor está sobre o Brasil. A bênção de Azer está sobre o Brasil. Deus vai livrar o povo dele e os bons. Presta atenção no que eu estou te falando. Na fornalha da aflição, Deus vai fazer os bons, Deus vai mostrar a sua face para os bons.
Na fornalha da aflição, Deus vai fazer isso. E o que acontece com isso? O que vai acontecer nessa fornalha da aflição? Eu não estou profetizando, gente. Eu estou falando aquilo que eu vejo. É aquilo que está na minha cabeça. Não é profecia, não é nada disso. É aquilo que eu acho. Eu creio que na fornalha da aflição, Deus vai fazer o Brasil se levantar. Se levantar para os últimos dias. Como, irmã Ruth? Trazendo gente para cá, os remanescentes que vão sair da Europa, vão sair de todos os da América do Norte, porque a América do Norte vai ser destruída. A América do Norte vai ser destruída. Tá entendendo? Eu creio que esse povo, esses remanescentes vão vir para o Brasil, vão se alojar aqui no Brasil, nas nossas terras. Não só aqui na América do Sul, porque a América do Sul é como nós aqui. O povo sul-americano não é um povo que quer, eles não querem status, eles querem viver. Entenderam? E o evangelho está agraçando a América do Sul. O evangelho está caminhando na América do Sul. Eu coloquei um vídeo de um pastor do Paraguai. Eu coloquei lá nos meus stories, eu não sei quem viu esse vídeo. É um vídeo de 1h30, mas ele fala sobre os portais. Ele fala sobre os portais e como nós devemos nos conduzir nesse momento agora. Entendeu? Entenderam? Nesse momento agora, ele fala como nós temos que nos conduzir. Quais são os portais que você não deve abrir. Entendeu? Ele faz uma explicação sobre portais que vocês ficam, assim, de queixo caído. A explicação dele, entendeu? Vale a pena, põe lá no, porque é o seguinte, o espanhol do paraguaio é diferente do espanhol das outras nações. É um espanhol misturado um pouco com o guarani. Então eles falam muito rápido, mas dá para entender, tá certo? Se você não conseguir entender, diminui a velocidade um pouquinho e coloca as legendas para que você possa ler, entendeu? Coloquei agora à tardezinha. Eu tava terminando de assistir, já coloquei lá. O canal é Apocalipse com Café. Entendeu? Paz do Senhor, Miriam. É Apocalipse com Café. É tremendo o vídeo, tremendo. Vocês precisam ouvir. Se por um acaso a maioria não conseguir ouvir, eu escrevo os principais pontos dele e trago aqui para vocês, tá bom? Aí vocês me dão um alô para que eu possa fazer isso, tá bom? Mas tá bom. Falamos bastante, né? E eu tenho muito para falar aqui hoje, entendeu? É Apocalipse com Café. Pode olhar lá que ele é um pastor tremendo. Ele é da Raízes Hebreias, tá? Ele é de Raízes Hebreias. É muito interessante o canal dele. Gosto muito, eu sigo ele há muitos anos. Gosto muito do jeito dele, sabe? Ele tem livros sobre batalha espiritual, tem livros sobre os Néfilins, sabe? Deus mostra muita coisa para ele na palavra, é muito interessante. Ele tem um evangelho, a visão do evangelho dele, do evangelho de Deus, na mente dele é profunda. Gosto muito de escutar ele, entendeu? Eu mesmo tenho bastante dificuldade no espanhol. Tá bom, Berenice. Então, assim que eu terminar de falar do Apocalipse, eu vou transcrevendo, tá? Pra passar para vocês aqui, tá bom? Mas me cobra, tá? Pra eu não esquecer, tá bom? Aquela Rebecca Brown, nos livros dela, sempre falou das grandes farsas que é os Estados Unidos. Pois é, minha irmã, por isso chamam ela de bruxa, né? Por isso chamam ela de bruxa, que ela é isso, que ela é aquilo, mas não, aquela mulher é uma mulher de Deus, tá? Aquela mulher é uma mulher de Deus. Eu não tenho ela como farsante de jeito nenhum. Ela é uma mulher de Deus. Mas vamos lá, irmãos, eu quero ler com vocês Apocalipse 19. Eu ia fazer o 20 também, mas não vai dar para eu fazer o 20. Por quê? Porque no Apocalipse 19 eu tenho que trabalhar o Ezequiel
37 e 38, e tenho que ler para você Zacarias 14, porque todos esses capítulos estão junto do Apocalipse 19. Entendeu? Esse livro dela eu aprendi muito nesse livro dela. Ele veio libertar os cativos. Eu li esse livro, gente. Eu aprendi a batalhar contra Satanás através desse livro aí. Eu quase morri para ler esse livro, quase morri. Mas eu li o livro inteiro. Satanás me atacava de uma forma tremenda para eu não terminar de ler o livro. Mas eu fui até o fim, entendeu? Eu fui até o fim. Eu cheguei a ficar doente, ser internada. E eu sabia que é porque eu estava lendo o livro. Eu sabia que era porque eu estava lendo o livro. Mas o Senhor me abençoou, entendeu? É exatamente isso. Exatamente isso daí. Mas eu li, e muita coisa que eu ensino aqui para vocês foi através do livro dela que eu aprendi. Ela ensina, ela batalhou contra o inferno. Ela batalhou contra o inferno. Exatamente, tem que estar revestido para ler ele. E ela fala da farsa dos hospitais, né? Ela fala o que na realidade é uma UTI. E nós vimos aí, né? Nós vimos aí o que aconteceu, né, em 2020, né? Quanta gente entrando no saco preto dentro da UTI e saindo, estava vivo, né? Lembra quando aqui no Sul, ó, acharam uma que ela passava os outros pro outro lado na quarta e na sexta-feira, tá? Lembra disso? A da médica que tinha aqui na UTI, aqui no Sul, né? Aqui em Curitiba, que ela passava os pacientes pro outro lado toda quarta e toda sexta. Eu lembrei na hora do livro da Rebeca Brown, porque ela falava sobre isso, que as UTIs é lugar de satanistas, é onde eles, como é que falam? É onde eles eliminam quem eles têm que eliminar, tá entendendo? Quando eu vi aquilo, que eu olhei para a cara da médica, que eu vi a cara da médica, eu falei, Jesus do céu, o livro da Rebeca Brown, olha aí, ó. E depois vem dizer que ela é falsa, uma farsante, né? Exatamente. E é o que fazem aí, né? Irmãos, vou contar aqui uma história para vocês. Tinha uma aluna, escuta isso. Tinha uma aluna que ela chegou aqui 3 dias depois que o pai dela faleceu. E o pai dela era um homem de 80 anos, mas era um homem forte, sadio. E ele foi naquela semana fazer um exame de próstata. Escuta isso. Foi fazer um exame de próstata. E no exame de próstata saiu do exame direto para a UTI. Ela ficou sem saber o que era. Entendeu? Não é ela que foi noiva do Trevudo. Quem foi noiva do Trevudo foi uma moça, a Ellen, né? Ellen. Ela que era noiva do Satanás. Não a Rebeca. Rebeca não. Ela cuidou dessa moça, foi uma luta tremenda, da Ellen, né? A Ellen. Mas vai escutando isso que eu tenho para te contar. E daí passou uns dias, né? 2 ou 3 dias, ela foi visitar o pai na UTI. O pai estava em prantos, e disse para ela assim, minha filha, eles vão me matar essa noite. Vocês precisam me tirar daqui. Mas ela achou que ele tivesse não pensando direito, que tivesse muito cheio de remédio e estava pensando errado, entendeu? E falou para ela, anota o que eu vou te passar para o meu sobrinho fazer para mim, para vocês ficarem guarnecidas, porque nessa noite eles vão me acabar aqui. Eu escutei o enfermeiro falando que essa noite era eu. A noite passada foi o que estava lá da frente, e essa noite ia ser eu. Eu fiz que eu estava dormindo. Mas a filha dele achou que fosse conversa fiada dele. O que aconteceu? No outro dia de manhã ligaram para a casa dela que ele tinha vindo a óbito. Entendeu? Tá entendendo? Vocês estão entendendo como que o negócio funciona? Irmãos, eu sou sincera dizer para vocês. Eu já falei para minha filha aqui. O dia que for para partir, se Jesus não voltar antes de eu partir para o hospital, eu não vou. Não vou. Eu quero partir dentro da minha casa. Tá entendendo? Se não for para eu ver Jesus voltar viva, e a minha oração é essa, Senhor, se não for para eu te ver voltar viva,
me leva dentro da minha casa. Eu não vou me entregar na mão de ninguém. Eu quero me entregar nas tuas mãos. Tá entendendo? Então, eu sei que isso até assusta, né? Mas a verdade é essa. Por isso essa mulher foi confrontada, foi colocada descrédito, né? Chegaram a tirar o CRM dela, né? Que seria no Brasil, seria um CRM, né? Mas é isso aí, né? Vamos em frente que o Senhor tá voltando. Vamos para Apocalipse 19. Vocês aguentam hoje escutar uma maratona de textos? Vocês aguentam? Senão a gente faz por etapa, tá bom? Qualquer coisa aí a gente faz por etapa, tá bom? Precisa estar muito consciente que Deus vai mandar fazer, porque senão é triste. Apocalipse 19 diz assim: depois destas coisas, eu ouvi uma grande voz de uma numerosa multidão no céu, dizendo: Aleluia. Olha isso, ele viu, irmão, antes de morrer, falou que o próximo seria ele, foi, exatamente, é isso aí. Confirmando o que eu tô contando aqui, né? Confirmando o que eu tô contando aqui. Olha, presta atenção, vou começar de novo. E depois dessas coisas, eu ouvi uma grande voz de uma numerosa multidão no céu, dizendo: Aleluia, salvação e glória e honra e poder ao Senhor nosso Deus. Em Apocalipse 7, nós vemos a mesma coisa. No versículo 9, diz assim: Depois disso eu olhei, e eis uma grande multidão, que nenhum homem poderia contar, de todas as nações e famílias, povos, línguas, parados diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas e palma nas mãos. Então, o texto de Apocalipse 7, versículo 9, junto com o 19, eles se completam. Presta atenção. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Porque ele julgou a grande prostituta. Presta atenção. O capítulo 7 é o início dos remidos na sala do Cordeiro. É quando nós vamos ser apresentados a Deus. Jesus, quando morreu, escuta isso, ele falou para Maria Madalena: não me toques, não me detenhas, porque eu ainda não fui ao meu Pai. O que ele estava dizendo? Ele não foi se apresentar ainda ao Pai dele. Ele já estava glorificado, mas ele tinha que se apresentar na presença do Deus Todo-Poderoso. E agora, esse capítulo 19, junto com o capítulo 7, que é uma continuação com o 19, nós estamos nos apresentando, quer dizer, Jesus está nos apresentando ao Pai. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, porque ele julgou a grande prostituta, que corrompeu a terra com a sua fornicação e vingou o sangue dos seus servos, que estava na mão dela. Então o povo está glorificando por aquilo que Deus fez. E novamente eles disseram: Aleluia! E a sua fumaça subiu para sempre e sempre, quer dizer, o louvor, né? O fôlego subiu para sempre e sempre. E os 24 anciãos, olha lá, é a sala do trono, é a sala onde é comandado toda a história da terra. E os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentados sobre o trono, dizendo: Amém e Aleluia. Ficou claro que o Apocalipse 19 e o Apocalipse 7, do versículo 14, aliás, do versículo 9, né? Interessante, né? Capítulo 19, né? E o capítulo 7, do versículo 9 em diante, fazem parte do mesmo contexto. Até aí tudo bem? Então tá, vamos lá. E uma voz saiu do trono dizendo: Louvai o nosso Deus, todos vós, seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. Então quer dizer que tem criança junto, entendeu? Tem criança nessa grande multidão. Tem criança, pequenos e grandes. Olha aí,
a voz saiu do trono, dizendo: louvai o nosso Deus, todos vós, seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos quanto grandes. E eu ouvi como se fosse a voz de uma grande multidão. Ele está confirmando o capítulo 7 e o início do 19. E como a voz de muitas águas, e como a voz de poderosos trovões, dizendo: aleluia, porque o Senhor Deus onipotente reina. Aí quem conhece a aleluia de Handel, né? E ele reinará para sempre. É lindo demais, porque ele fala desse momento aqui, tá? Aleluia, 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 aleluia. Entendeu? Ele está falando desse contexto aqui. São os remidos na sala do trono. São os remidos sendo apresentados ao Deus. Alegremo-nos e regozijemo-nos e demos honra a Ele, ao Todo-Poderoso, porque as bodas do Cordeiro chegou, quer dizer, a festa do Cordeiro, do casamento do Cordeiro chegou. E a sua esposa já se preparou. Ela já foi levada aos céus, ela já foi glorificada e ela agora está sendo apresentada ao seu sogro, ao seu pai. Entendeu como é que é? Presta atenção, a noiva está agora sendo apresentada ao pai. E foi-lhe concedido que se vestisse de linho fino. Quem? A noiva. Puro e resplandecente, porque o linho fino é a justiça dos santos. Isso está em Apocalipse 7 também. Né? A grande multidão que tinha vestiduras brancas e palma nas mãos. E ele disse-me: escreve, abençoados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Você foi chamado para a ceia das bodas do Cordeiro? E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Shalom, Leninha. Olha aqui, ó. E caí a seus pés. O anjo está dizendo, né? E João caiu aos pés do anjo para o adorar. E ele disse: atenta para que tu não faças isso. Para quem acha que adorar anjo tá certo, não se adora anjo, tá? Não se adora. Olha o que o anjo diz aqui, ó. Eu sou o teu conservo. Ele tá falando para João isso. E de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. O anjo está dizendo para ele: não me adore, não se ajoelhe para mim. Eu sou somente o teu conservo. E de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Você tem, meu irmão, o testemunho de Jesus? A pergunta que não quer calar. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Presta atenção. E eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele era chamado Fiel e Verdadeiro, e com justiça julga e guerreia. Entendeu? Mas tem muito crente que quer adorar a anjo, que eu já vi, viu? Eu já tive perguntas de crente dizendo que se não podia adorar anjo. Coisa terrível, coisa terrível. Seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas coroas. E ele tem um nome escrito. Olha, presta atenção aqui do nome. E ele tem um nome escrito. Presta atenção, que nenhum homem conhecia. Então, irmãos, presta atenção, não fica brigando por causa de nome. Não fica, porque o nome de Jesus não é nenhum desses que nós chamamos aqui. Não é Yeshua, não é Yahushua, não é Jesus, não é Jesus, não é Jesus, não é nada disso. O nome de Jesus ninguém conhece, só ele. Aqui, ó. E ele tem um nome escrito que nenhum homem conhecia, mas vai conhecer agora. Senão ele mesmo. Esse capítulo confirma outros capítulos que nós já lemos. E ele estava vestido com vestes banhadas de sangue. E o seu nome é chamado de a palavra de Deus, o verbo de Deus.
E o Verbo se fez carne, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E tudo que se fez com ele. E os exércitos que estavam no céu seguiam-no sobre cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e limpo. E de sua boca saiu uma espada afiada, para que com ela castigue as nações. As nações, irmão, as nações vão passar ao milênio, presta atenção. E ele as governará, ele vai governar as nações. Por isso Deus está separando hoje os maus dos bons, o joio do trigo. Não é a mesma coisa. Maus e bons são as nações. Joio e trigo são os chamados e eleitos. Deus está separando aqueles que são eleitos, que são chamados, mas que estão vivendo uma vida pífia. Deus está separando agora quem é quem. Deus está separando tanto do lado das nações, como Deus está separando do lado que vai herdar a vida eterna. Os que vão herdar a vida eterna, os que vão ter corpos glorificados, uns vão para o abismo e os outros vão para com Cristo. Exatamente, está ficando cada dia mais nítido, exatamente isso. Olha lá, e de sua boca saiu uma espada afiada, para que com ela castigue as nações. E ele as governará com cetro de ferro. E ele pisa o lagar do vinho da fúria e da ira do Deus Todo-Poderoso. E ele tem sobre a sua veste e sobre a sua coxa um nome escrito: Rei de Reis, Senhor dos Senhores. E eu vi um anjo que estava de pé no sol. Pois é, dizem que o sol é tão grande, né? O anjo estava de pé no sol. E ele gritou com alta voz, dizendo: a todas as aves que voam pelo meio do céu. Aqui entra Ezequiel 38. Presta atenção. Quero que você observe esse texto aqui. E eu vi um anjo que estava de pé no sol. E ele gritou com alta voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que possas comer a carne de reis. Isso aqui está em Ezequiel, que nós vamos ler agora há pouco. E a carne de capitães, e a carne de homens poderosos, e a carne de cavalos, e dos que neles se assentam, e a carne de todos os homens, tanto livres quanto escravos, tanto pequenos, crianças, quanto grandes. E eu vi a besta. Presta atenção. E os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para guerrearem contra aquele que está sentado sobre o cavalo, e contra o seu exército. E a besta foi tomada, e com ele o falso profeta, que operava milagres diante dele, com os quais enganava os que receberam a marca da besta. Porque vários das nações não vão receber a marca da besta. Vários das nações que hoje estão sendo separados, que são o lado bom, não vão receber a marca da besta. Não é o povo de Deus. O povo de Deus já está reinando, já está se preparando para descer a terra. Olha aqui, ó. E estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, queimando como enxofre. Aqui nós estamos em Zacarias 14. Aqui nesse texto, nesse versículo 20, estamos em Zacarias 14. Agora, você aguenta eu ler Ezequiel 37 e 38? Vocês aguentam ler aí? Porque é complemento desse Apocalipse 19. Senão eu leio amanhã. Aí eu falo menos, né? Que eu falei demais no começo da live, né? Mas aí eu falo menos amanhã e leio aqui.
Se não, eu leio agora. Mas tem que aguentar um pouquinho, porque é extenso, tá? É extenso. Posso ir, então? Então tá bom. Vamos lá. Eu nem sei que horas são, vamos ver aqui, pra gente ver se faz 1 hora de live, né? Mas já é 21h53, acho que vai dar 1h30 de live. Vamos lá, vamos ver. Bom, se vocês não aguentarem, eu paro já, tá? Eu paro daqui a pouquinho, tá? Diz assim, Ezequiel 37. Com sua mão sobre mim, tô lendo na versão judaica, tá, gente? Oh, Ezequiel 38, desculpa, é 38. Eu vou ler na versão judaica, tá? Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Presta bastante atenção no que eu vou falar. Nós temos que entender que as profecias que Deus colocou, elas são para tempos futuros. E Deus sabia até onde os governos iam chegar, até que locais eles iam chegar. Presta bastante atenção. Eu quero que você preste muita atenção para você não ser confundido, tá? Veio a mim a palavra de Adonai, ser humano, volte o seu rosto para a direção de Gog, da terra de Magog, príncipe maior de Meseque e Tubal. Presta atenção. E profetize contra ele. Diga que Adonai Elohim diz, eu sou contra você, Gog, príncipe maior de Meseque e Tubal. Farei você girar, porei ganchos em seu queixo, e o farei sair com todo o seu exército. Seus cavalos e cavaleiros, todos completamente equipados, e uma grande horda de couraças e escudo, todos brandindo as espadas, para uma grande horda, para Etiópia e Pute. Etiópia é na África, Pute é a Líbia, tá? E estão com eles, todos com couraças e capacetes. Gomer é a Alemanha. Quem é Gog? Gog é a Rússia. Ele é o príncipe que está na Rússia. Ele é o chefe de Meseque e Tubal. Ele é o chefe de Moscou e da Turquia. O porquê a Turquia? Povos árabes. Presta atenção. Aí você fala assim, mas irmã Ruth, e onde fica o Irã e a China? O Irã e a China são os reis do Oriente. Pode ver que eles estão a leste, eles não estão no norte, eles estão no leste de Israel. Tudo que você tem que ver na geografia, os pontos cardeais da geografia, você tem que olhar norte de Israel, sul de Israel, leste de Israel e oeste de Israel. Então, o norte de Israel é o extremo norte, porque o norte perto já aconteceu todas as profecias, mas o norte longe, que é Gog, ainda não. Quem é Gog? Gog é um dos filhos de Jafé. Gomer, quem é Gomer? Um dos filhos de Jafé. Mas quem é Put? A Etiópia, filhos de Cão. Agora, China e Irã são semitas também. Irã é a Pérsia. Eles são os reis do Oriente. Presta atenção. Presta atenção. Eles vão estar nisso aqui tudo? Vão estar tudo isso daqui, todos juntos no comando de Gog, que vem do extremo norte. Presta atenção aqui. Gomer com todas as suas tropas e a casa de Togarma, que é uma parte da Turquia. No extremo norte é lá perto do Polo Norte. Presta atenção. Com todas as suas tropas. Muitos povos estão com você. Então quer dizer que a Arábia, os reis do Oriente, os filhos de Cão, todos estarão junto com Gog. Eles vão se preparar para a guerra. Mas nós temos que entender o seguinte, que nesse período aqui vai ter praticamente quase 1/3 da população da Terra vai estar aí. Entendeu? Amém, Flávio. Seja bem-vindo, meu irmão. Em nome de Jesus. Boa noite. Fico feliz, meu irmão. Então vamos lá. Prepare-se, esteja pronto,
você e toda a multidão que se ajunta ao seu redor. Assuma o comando. Passados muitos dias, você será convocado para o serviço, porque Deus vai chamá-lo para a guerra. Em anos posteriores, você invadirá a terra que foi trazida de volta da espada. Que espada é essa? Da Segunda Guerra Mundial. 2000 anos sem estar na terra prometida, e agora ela é congregada já há 77 anos. Israel está na sua terra. A figueira já tem 77 anos. No calendário gregoriano, tá? Estou falando de calendário gregoriano, não o calendário caraíta. Ficaram em ruína. Pera um pouquinho. Ai, meu pai, cadê? Foi trazida de volta da espada, congregada dentre muitos povos. As montanhas de Israel ficaram em ruínas por longo tempo, mas agora, olha isso, Israel foi retirado dos povos e todos eles estão vivendo ali em segurança. Você virá como uma tempestade, será como uma nuvem que cobre a terra. Você e todas as suas tropas e muitos povos com você. Quem são os muitos povos? Europa, os reis do Oriente, os filhos de Cão, todos contra Israel. Adonai Elohim diz: quando esse dia chegar, pensamentos subirão à sua mente e você inventará um plano sinistro. Vocês sabem que Gog, que é o chefe lá da Rússia, ele tem o olho na bacia de Leviatã. Vocês sabiam disso? Que o chefe da Rússia, né, que é o Gog, o príncipe de Meseque e Tubal, e todos os povos com ele, ele tem os olhos dele na bacia de Leviatã. O que é a bacia de Leviatã? É uma bacia no Mediterrâneo, próximo, na borda ali de Israel, na costa de Israel. E essa bacia tem 5 vezes mais gás do que a própria Rússia tem. E essa bacia, para a Rússia, é estratégica, porque a Rússia sobrevive com o gás natural que eles colocam na Europa. Estão entendendo? Então ele tem um olho muito grande na fertilidade que existe na terra de Israel. Aparentemente não é, mas é. Existem terras raras em Israel. E ele sabe disso, e ele tem os olhos lá. Por isso aqui diz que ele vai fazer um plano sinistro. Aqui, ó. Você dirá: invadirei esta terra de vilas sem muros. Por que Israel não tem muros? Porque Israel tem um domo de ferro em cima deles, que protege eles dos lançamentos. Irmãos, nós temos que trazer a profecia, trazer essa mensagem para os dias de hoje. Não analisar no passado, analisar agora, o que está acontecendo agora. O que é o mundo hoje, não o que é o mundo no passado. As profecias de Daniel, a maioria delas, já se cumpriram. Por que se cumpriram? Porque foi aquele povo daquela região naquele tempo, até a vinda de Jesus. Tem algumas que vão se cumprir agora, mas a maioria delas, do Reino do Sul, do Reino do Norte, aquilo tudo, foi naquele momento de Antíoco Epifânio, porque fala até as mulheres de Laodiceia, ele vai falar tudo. Se você pegar o livro do Macabeus e ler, você vai entender quem é o rei do Norte, quem é o rei do Sul. Fica nítido ali que aquela profecia foi para Antíoco Epifânio. Agora, o que tem nela que você pode pegar? São as características do anticristo. Mas o contexto geográfico se cumpriu lá atrás. Agora nós estamos para cumprir a outra parte, o final dela. Olha isso aqui. Você dirá: invadirei essas terras de vilas sem muros. Pegarei de surpresa esse povo que está em paz. Shalom, Maria Rita. Por que ele está em paz? Porque ele tem o domo de ferro. Vivendo de forma segura. Todos em lugares sem muros, barreiras ou portões.
tomarei o espólio e pegarei o saque. Por acaso, quando esse grupo terrorista entrou em Israel para fazer o que fizeram, eles tiveram algum tipo de barreira para eles não entrarem? Vocês já pararam para pensar nisso? O que o grupo que chama violência, que entrou em Israel e fez o que fez, eles tiveram alguma barreira para entrar em Israel? Não tiveram. Por quê? Porque eles habitam sem muros, eles habitam confiantes. Entenderam? Presta atenção, eles confiam no domo de ferro que tem lá. Porque até então eles achavam que tudo vinha somente de, como é que fala? De bombardeios. Eles não esperavam que eles fossem entrar com, como é que chama? Com aqueles parapentes. Eles não esperavam que eles fossem penetrar por terra. Entenderam? Então, por isso, o povo de Israel habita seguro. Agora já nem tanto, né? Mas vamos lá. Você atacará as antigas ruínas, que agora estão habitadas, e virá contra o povo que se juntou às nações, o qual adquiriu gado e outras riquezas, e vive nas partes centrais da terra. Olha isso. Deixa eu ver aqui qual que é esse nome aqui. Shiva e Dan. Não lembro agora quais são os povos. Que aqui está deixa eu ver aqui na Bíblia. Ezequiel 30 e 38. Espera só um pouquinho, gente. Capítulo, versículo 13. Deixa eu ver aqui. Seba e Dedã. Seba e Dedã e todos os principais mercadores de Tarsis perguntarão a você: você veio pegar o espólio? Reuniu suas hordas para pilhar, para levar prata, ouro, gado e outras riquezas para tomar muito despojo? Portanto, ser humano, profetiza, diga a Gog que Adonai, Elohim, diz: não estará você atento ao fato de que meu povo Israel vive em segurança? Entendeu? Olha aqui, ó. Você escolherá exatamente este tempo para vir de seu lugar, nas extremidades do norte. Olha isso aqui, ó. Extremidades do norte. Presta atenção. Não é o norte da profecia de Daniel. É extremidade do norte. É lá perto do Polo Norte que está a Rússia. Você e muitos povos com você. Todos eles a cavalo, uma horda imensa, um exército poderoso, e invadirá meu povo Israel. Deus está chamando Gog, Deus está chamando. Como uma nuvem cobrindo a terra, isso acontecerá. Deixa eu ver aqui, gente, só um minutinho, que tem coisas aqui que eu não conheço o hebraico, tá? Então eu preciso olhar na outra versão. E invadirá, e tu subirás contra o meu povo Israel, como uma nuvem para cobrir a terra. Isto será nos últimos dias, e hei de trazer contra a minha terra, para que os pagãos possam me conhecer. Quando eu for santificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Assim diz o Senhor Deus: és tu aquele de quem eu falei nos tempos antigos? Pelos meus servos, os profetas de Israel, os quais profetizaram naqueles dias muitos anos, que te traria contra eles? E acontecerá no mesmo tempo, quando Gog vier contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, que a minha fúria subirá à minha face. Shalom, Etienne, seja bem-vindo. Porque no meu ciúme e no fogo da minha ira eu falei. Certamente naquele dia haverá grande tremor na terra de Israel. De tal modo que os peixes do mar, olha o tremor está em Zacarias. Presta atenção. Esse tremor está em Zacarias e em Isaías 24. Olha isso aqui, ó. De tal modo que os peixes do mar, as aves do céu e os animais do campo, e todas as coisas rastejantes que rastejam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra tremerão à minha presença.
E os montes serão derrubados. Por que os montes serão derrubados? Porque a terra já vai se preparando para o milênio de Jesus. Entendeu? Porque os montes, irmãos, eles aconteceram no dilúvio. Presta atenção. Agora a terra vai voltar no período de pré-diluviano. O monte que vai ter é o Monte Santo do Senhor, mas os outros vão ser derrubados. E os lugares íngremes cairão, e todo muro cairá ao chão. Porque eu chamarei uma espada contra eles através de todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada homem será contra seu irmão. E contenderei com ele com peste e sangue. Isso aqui é Deus guerreando contra Gog. Nós vamos ver lá em 14 de Zacarias, presta atenção. E choverei sobre ele e sobre as suas tropas. O povo de Israel não vai lutar com ele. Quem vai lutar com ele é o Deus Todo-Poderoso. E sobre as muitas pessoas que estão com ele, uma transbordante chuva e grandes pedras de granizo, fogo e enxofre. Assim eu me engrandecerei e me santificarei. E serei conhecido aos olhos de muitas nações. Presta atenção, são as nações que vão entrar ao milênio. E eles saberão que eu sou o Senhor. Agora nós vamos para a destruição do exército. No capítulo 39. Vocês aguentam mais um pouquinho? Eu tenho que ler esse aqui, o 14 de Zacarias. Para que a gente possa entender o capítulo totalmente, o contexto geral do que está acontecendo no capítulo 19. Presta atenção. Eu vou ler, hein? Portanto, tu, filho do homem, profetiza contra Gog e dize: assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra ti, ó Gog, principal príncipe de Meseque e de Tubal. Então, Meseque é Moscou, Tubal é a Turquia, junto com os povos árabes. Presta atenção. E eu te virarei de volta e deixarei uma sexta parte de ti. Ó, presta atenção. Deixarei uma sexta parte. Então, 6, um completo, vai ficar só uma parte. Uma sexta parte vai sobrar de quem vier junto com Gog. Aqui, ó. E eu te virarei de volta e deixarei uma sexta parte de ti, e far-te-ei subir das partes do norte, e te trarei sobre os montes de Israel. Então ele vem do norte, do extremo norte, que nós já vimos ali. Ele vem para as terras de Israel. E eu atingirei o teu arco na tua mão esquerda, e farei com que as tuas flechas caiam da tua mão direita. É o próprio Deus que vai guerrear contra ele. É Jesus, né? Jesus. Esse é Ezequiel 39 esse aqui. Tu cairás sobre os montes de Israel, tu e todas as tuas tropas. Esse aqui é o 39, tá? Eu tô no versículo 4. Eu já li o 38, agora é o 39. Tu cairás sobre os montes de Israel, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo. Te entregarei aos pássaros vorazes. Lembra que o anjo estava no sol e convidou os pássaros para vir comer carne de reis e pequenos e grandes? Está lembrado disso? Aqui, ó. E te entregarei aos pássaros vorazes de todo tipo, e aos animais do campo, para seres devorado. Estão entendendo? Aquele convite do anjo chamando as aves para o grande banquete, é este o banquete, a morte de Gog com o seu exército. Tu cairás sobre o monte aberto, campo aberto, porque eu o falei, diz o Senhor Deus, e eu enviarei um fogo sobre Magog. Presta atenção, Magog. E entre os que habitam descuidadamente nas ilhas, o juízo nas ilhas. Lá Isaías 24, depois você lê Isaías 24. Por favor, leia, não vai dar tempo de eu ler aqui. Mas você precisa ler Isaías 24 para você entender que ele também faz parte desse contexto.
e eles saberão que eu sou o Senhor. Então eu farei o meu santo nome conhecido no meio do meu povo Israel. Vai ser o que está lá em Zacarias 14, a reconciliação de Israel com Jesus Cristo, que eles mataram. E não mais os deixarei poluírem o meu santo nome. Olha aqui, ó. Poluírem o meu santo nome. Por quê? Porque ele vai mostrar um nome novo. Graça e paz a você também, não quer? E os pagãos saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Eis que é vindo e é feito, diz o Senhor Deus. Este é o dia do qual eu tenho falado. E aqueles que habitam nas cidades de Israel irão adiante e acenderão e queimarão as armas. Isso vai ser a partir da hora que Jesus vai colocar os seus pés no Monte das Oliveiras, com todos os seus santos, e ele vai guerrear contra essa gente toda. A partir daí que Israel for salvo da grande perseguição pelo meio do Monte das Oliveiras, que nós já vamos ler em Zacarias 14, é que Israel vai começar a fazer o quê? Olha aqui, e aqueles que habitam nas cidades de Israel irão adiante e acenderão e queimarão as armas. Eles vão queimar as armas de Gog, que já morreu. Tanto os escudos quanto os broquéis, os arcos e as flechas, bastões de mão e as lanças. Vai ser uma guerra medieval, gente, porque a guerra que eles estão fazendo aí não vai sobrar muita coisa, não. Presta atenção, eles não vão aqui com inteligência artificial, nada disso. Vai ser uma guerra estilo medieval. E eles os queimarão com fogo por 7 anos, de maneira que não tirarão madeira alguma do campo. Isso já vai ser no milênio. Eles vão limpar a terra vai ser restaurada. Os homens que vão habitar na terra vão restaurar a terra. De maneira que não tirarão madeira alguma do campo, nem cortarão nada da floresta. Porque eles queimarão as armas com fogo, e despojarão aqueles que os despojaram, e roubarão aqueles que os roubaram. Ele tá falando do espólio da guerra, tá? Do espólio. Diz o Senhor Deus. Agora presta atenção nisso aqui. E acontecerá que, naquele dia, eu darei a Gog um lugar de sepultura em Israel. O vale dos passageiros no leste do mar. E pararão os narizes dos passageiros. Que quer dizer, vai ter trânsito de gente ali. As nações vão andar por ali. Olha isso. E lá enterrarão Gog e toda a sua multidão. E lhe chamarão de vale de Ramon Gog. E a casa de Israel os estará enterrando durante 7 meses. O início do milênio vai ser a restauração da terra. Eles vão enterrar esse povo todo, para que eles possam limpar a terra. Sim, todo o povo da terra os enterrará. E será para eles um renome o dia em que eu for glorificado, o Senhor Jesus, diz o Senhor Deus. E separarão homens de contínuo trabalho. Presta atenção, Israel vai contratar as nações para limpar o terreno onde Gog guerreou contra Deus. Presta atenção nisso aqui. Eles percorrerão a terra, eles vão percorrer as nações, chamando o povo para trabalhar para eles, para que eles, juntamente com os que passam, sepultem os que estiverem ficados sobre a face da terra. Escuta isso aqui para você entender. Para limpá-la durante 7 meses farão esta busca. Você já viu, aliás, fotos do pessoal vendo aonde tem mina terrestre? Que eles colocam umas bandeirinhas de mina terrestre nos lugares aonde teve guerra? Vocês já viram isso? Vocês já viram essas imagens? Lembra uma vez que a Lady Diana, ela foi visitar um país aí que tinha cheio de mina terrestre e tinha as bandeirinhas cor de laranja onde tinha minas terrestres? Olha isso aqui, escuta isso aqui, para você ver se não é a mesma coisa.
E os passageiros que passarem pela terra, quando algum deles vir o osso de um homem, então ele colocará um sinal junto a ele. É uma bandeirinha, irmãos. Ele vai colocar um sinal, até que os enterradores o tenham enterrado no vale de Hanon-Gog. Vocês estão entendendo? Nós temos que trazer essa profecia para os nossos dias. Entender, porque o que Ezequiel viu, ele viu os nossos dias. Por isso ele disse que eles colocavam um sinal na terra, até que viessem os enterradores para enterrar, para purificar a terra. E também o nome da cidade será Ramona. Assim eles limparão a terra. Deu para entender? Vocês estão aí ainda? Tá tudo tão parado. Vocês estão aí ainda? Se tiverem, dá um alô para mim, por favor. E também o nome da cidade será Ramona, assim eles limparão a terra. E tu, filho do homem, assim diz o Senhor, fala a toda ave emplumada e a cada animal do campo. Olha isso, olha o convite. E isso será uma lápide, isso mesmo, um tipo de uma lápide. Mas vai ter o sinalzinho, as bandeirinhas estarão lá, mostrando que tem um osso humano ali, entendeu? Tem um osso humano ali. Interessante isso, porque isso confirma o que eles fazem hoje. Não quer dizer, vai ser usado o mesmo sinal que é usado hoje para minas terrestres, vai ser usado naquele momento para os ossos humanos da turma de Gog e Magog. Olha aqui, ó. E tu, filho do homem, assim diz o Senhor, fala a toda ave emplumada e a cada animal do campo, reuni-vos e vinde. É o mesmo convite que o anjo fez lá no capítulo 19. Presta atenção. Exatamente, jogados na terra, no vale. É, isso aí. Ó, aqui, a cada animal do campo, reuni-vos e vinde. Isso, restos. Ajuntai-vos de todo lado para o meu sacrifício, que eu sacrifico por vós. Um sacrifício de grande sobre os montes de Israel, para que possais comer carne e beber sangue. É o mesmo convite feito pelo anjo, convidando as aves para um grande banquete, de reis e poderosos. Olha aqui, ó, comereis a carne dos poderosos e beberei o sangue dos príncipes da terra, de carneiros, de cordeiros e de cabras e de novilhos e todos cevados de Bazã, porque vai ser lá a guerra. E comereis a gordura até que estejais cheios, e bebereis sangue até que estejais bêbados. Os urubus, né? Os urubus são as aves de rapina. Do meu sacrifício que eu sacrifiquei por vós, quer dizer, Deus vai limpar a terra dessa gente, para que o milênio possa acontecer. Assim, sereis fartos à minha mesa com cavalos e carruagens, com homens poderosos e com todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. E eu colocarei a minha glória entre os pagãos. E todos os pagãos, esses pagãos que ele está falando são as nações, verão o meu juízo que eu executei e a minha mão que pus sobre eles. Assim, a casa de Israel saberá que eu sou o Senhor seu Deus daquele dia em diante. Da agora para frente é a reconciliação com o povo de Israel. A reconciliação do povo de Israel começa aqui, para avançar o milênio. E os pagãos saberão que a casa de Israel foi o cativeiro por sua iniquidade. Então está dizendo que Israel sofreu o que sofreu o tempo inteiro porque eles eram iníquos. Porque eles transgrediram contra mim. Nada diferente de hoje. Portanto, eu escondi a minha face deles e os entreguei na mão de seus inimigos. O pecado do povo de Israel faz com que Deus permita que os inimigos venham contra eles. Presta atenção, gente. Então eles caíram todos à espada, de acordo com a sua impureza e de acordo com as suas transgressões.
eu tenho feito a eles, e escondi a minha face deles. Já estou terminando 39 de Ezequiel. Portanto, assim diz o Senhor Deus, agora eu trarei novamente o cativeiro de Jacó, e terei misericórdia sobre toda a casa de Israel, e serei ciumento por causa do meu santo nome. Deus tem ciúmes de nós, irmãos. Depois que eles tiverem carregado a sua vergonha e todas as suas transgressões pelas quais transgrediram contra mim, quando habitaram seguramente em sua terra e ninguém os deixava temerosos, quando eu os tiver trazido novamente dos povos, olha isso, e os tiver ajuntado das terras de seus inimigos, e for sacrificado por eles à vista de muitas nações. Então eles saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os fez ir ao cativeiro entre os pagãos, mas eu os reuni em sua própria terra. Isso é para o final, para o milênio, e não mais deixei nenhum deles lá. Nem esconderei mais a minha face deles, porque eu derramei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Irmãos, deu para vocês entenderem isso aqui? Presta atenção. Apocalipse 7 com Apocalipse 19 estão juntos. Apocalipse 19 com Ezequiel 38 e 39 é a mesma coisa, junto com Isaías 24. E agora eu quero ler com vocês Zacarias 14. Vocês aguentam mais um pouquinho? Para a gente poder fechar o raciocínio? Vê aí se dá para aguentar. Né? Eu já estou aqui já quase 1h30, né? Olha, vixe, quase 1h30 mesmo. Zacarias 14. Dá para vocês aguentarem aí ou preferem deixar para amanhã? Vamos então? Então tá. Eu vou tentar ir mais rapidinho um pouquinho, tá? É que eu não gosto de ler a Bíblia depressa, porque senão a gente não entende. E a gente precisa entender. Ai, desculpa, engasguei. Eis que o dia do Senhor vem. Que dia do Senhor? O dia que ele vai chamar Gog e Magog para a batalha. Presta atenção, nós vamos começar a ligar os pontos aqui. Qual é o dia do Senhor? É o dia que Gog e Magog vai chegar para a batalha, que ele vai chamar. Os teus despojos serão divididos no meio de ti. Quando vai acontecer isso? Antes da 7ª trombeta. Entre a 6ª e a 7ª trombeta. Entre a última praga, a penúltima e a última praga, eu acredito, ou depois que terminar as pragas. Pois ajuntarei todas as nações contra Jerusalém para a batalha. Essas nações são dirigidas por Gog, príncipe de Meseque e Tubal. Tá dando para entender? E a cidade será tomada. E as casas serão saqueadas. É o que vai acontecer. É como a batalha vai acontecer, irmãos. E as mulheres serão violentadas. E metade da cidade será levada para o cativeiro, e o restante do povo não será tirado da cidade. Então presta atenção, esse capítulo 14 está falando do dia do Senhor. Vai ser o dia que ele vai ser a batalha final, quando Gog estiver vindo, que ele chamou Gog para a batalha. O que Gog vai aprontar com o povo de Israel? Eles vão ser terríveis com o povo de Israel. Eles vão violar as mulheres, eles vão levar para o cativeiro. Vai ser cruel demais o que eles vão fazer. Então, o Senhor sairá. Como que o Senhor sairá? É a hora do toque da 7ª trombeta. Aonde anuncia, e os reinos de Deus vieram a ser do Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para todo sempre. É neste momento, lá aqui, de Zacarias 14, então o Senhor sairá e lutará contra aquelas nações. Que nações? Todas as que vieram com Gog e Magog, em especial também os reis do Oriente. Tá dando para entender? Como ele lutou no dia da batalha.
E os seus pés estarão naquele dia sobre o Monte das Oliveiras. Esse dia é quando ele vai descer com toda a igreja nas nuvens do céu, e todo olho o verá. Ele vai levar em torno de 45 dias para descer. A terra toda vai correr dele. Presta atenção, irmãos. Onde você achou essa data? Quando você olha lá em Daniel, quando fala de 1290 dias para 1335 dias. Olha isso aqui. E os seus pés estarão naquele dia sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o leste. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o leste e para o oeste, e haverá um grande vale. E metade do monte será removido para o norte, e a outra metade para o sul. E fugireis para o vale dos montes, porquanto o vale dos montes chegará até Azel. E sim, fugireis assim como fugiste de diante do terremoto nos dias de Uzias. Lembra que fala do terremoto? Tá lembrado disso? Tá aqui falando, tá confirmando aqui. O grande terremoto de Isaías 24. O grande terremoto de sexto selo. Ele vai se dar lá. Entendeu? Ele vai se dar. Por isso que eu digo, os selos se abrem, mas eles vão até a volta final de Jesus. Presta atenção. E o Senhor meu Deus virá, e todos os seus santos contigo. Todos os santos, tanto os santos anjos como a santa igreja. E acontecerá naquele dia que não haverá luz nem escuridão. Mas será um dia conhecido do Senhor, nem de dia, nem de noite. Vai ser o entardecer. Vai ficar parado ali. Mas acontecerá que ao cair da noite estará claro. Presta atenção. E acontecerá naquele dia que as águas vivas sairão de Jerusalém. Águas vivas sairão de Jerusalém, metade delas para o mar anterior e metade delas para o mar posterior. No verão e no inverno isso acontecerá. Isso vai ser já no milênio. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Nós já entramos aqui agora no milênio. Ele já tomou posse dos reinos. Naquele dia haverá um Senhor e o seu nome será um. Aqui ele já colocou a besta, o falso profeta, o anticristo, tudo no lago de fogo e enxofre vivos. E aqueles que receberam a marca da besta também. Como está lá em 19 de Apocalipse. Presta atenção. E agora ele toma posse do reino. E agora o povo vai começar a enterrar os mortos de Gog e Magog. Tá entendendo? É onde entra Ezequiel 38 e 39. Toda a terra se tornará em planície. Olha isso aqui. A terra não vai ter mais montes. O único monte que vai haver é o Monte Santo do Senhor. A terra vai virar planície pura. Vai ser tudo plano. Não vai ter mais monte. Você não vai subir monte. Por isso vai ser rápido as nações chegarem até Jerusalém para adorar o Senhor todos os sábados. Tá entendendo, gente? Presta atenção. Aqui, ó. Toda a terra se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém, e ela será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Hananel até os lagares do rei. E os homens habitarão nela, e não haverá mais destruição, pois Jerusalém habitará segura. E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que lutaram contra Jerusalém. A sua carne, presta atenção, os povos que lutaram contra Jerusalém, Jerusalém não vai, ele não vai ter força para reagir. Mas quem vai reagir é o próprio Deus. Olha o que vai acontecer. A sua carne, enquanto ainda sob os seus pés apodrecerá. E os seus olhos vão apodrecer nas suas covas. E a sua língua apodrecerá dentro das suas bocas. E acontecerá naquele dia
que haverá um grande tumulto da parte do Senhor entre eles. Exatamente, Luciana. Está a maior guerra lá na Espanha contra Jerusalém. E cada um pegará na mão do seu vizinho, e cada um levantará a mão contra o seu vizinho. E Judá também lutará em Jerusalém, e a riqueza de todos os pagãos será reunida ao redor, ouro e prata, roupas em grande abundância. Assim será a praga dos cavalos. Lembra que eles chamaram as aves para comer carne de cavalos? Está aqui, ó. Cavalos, das mulas, dos camelos e dos jumentos. Eles não vão vir com tanques de guerra. Eles vão vir com animais. E de todos os animais que estiverem nessas tendas, como esta praga. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, presta atenção aonde entram as nações. E acontecerá. Versículo 16 de 14 de Zacarias. Presta atenção. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém, vai restar 1/3 da terra, subirão de ano em ano para adorar o rei. Elas vão ter que adorar o rei de ano em ano lá em Jerusalém. E o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos, porque é a única festa que ainda precisa ser cumprida. Porque a festa das trombetas vai ser cumprida na volta de Jesus. A festa de Yom Kippur é o dia que Jesus puser os seus pés no Monte das Oliveiras, ele reata com Jerusalém, ele perdoa Jerusalém. Agora falta só uma festa, é a festa dos tabernáculos. Por quê? Porque a morte ainda não foi vencida. O milênio ainda vai ter morte. Entenderam? Porque as nações, elas vão viver o tempo de Cristo, elas vão viver o governo de Cristo e elas vão ter que aceitar ou não o reinado de Jesus. Presta atenção aqui. E acontecerá que se alguma dentre todas as famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos não mandará chuva sobre ela. Lembra que ele vai reger com vara de ferro? É isso aqui. Se a família que não subir a Jerusalém para adorar o Senhor, ela vai ser castigada. E se a família do Egito não subir nem vier, não virá sobre ela a chuva. Haverá a praga com a qual o Senhor ferirá os pagãos, que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Porque vai ter gente que vai se revoltar contra Jesus, vai ter gente que não vai querer o domínio dele, vai morrer. Só que os homens vão viver até 1000 anos. Vão fazer famílias, vão povoar a terra de novo. Esta será a punição do Egito e a punição de todas as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia, será que vai acontecer que nem a época de Moisés, que ninguém daquela geração que adorou o bezerro de ouro não pisou na terra santa? É um pouco disso aí. É um pouco disso aí. Não vai entrar para a eternidade, né? Quem adorar o bezerro vai para o inferno. Não entra na eternidade. Agora vai ser definitivo. Olha lá. Naquele dia haverá sobre as campainhas dos cavalos santidade ao Senhor. Olha isso. Boa noite, Suza. Olha aqui. Naquele dia haverá escrito, né, sobre as campainhas dos cavalos, santidade ao Senhor. E as panelas na casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Sim, cada panela em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos. E todos os que sacrificarem virão, e delas tomarão, e nelas cozinharão. E naquele dia não haverá mais cananeu na terra do Senhor dos Exércitos. Irmãos, parece tão difícil de entender, mas não é. Não é difícil de entender. É que está tudo esparramado na palavra. Nós temos que detectar as coisas, entendeu? Nós temos que detectar. Por isso eu estou lendo
Apocalipse 19, li Apocalipse 7, li Ezequiel 38, 39, estou lendo Zacarias 14 e quero que você leia Isaías 24, para você entender o grande terremoto e o que vai acontecer. E eu citei Daniel, final de que fala dos 45 dias, entre 1290 dias para 1335 dias. Tudo isso está interligado. Entenderam? Tudo isso faz parte de um conjunto. É isso que Deus quer que nós façamos. Nós estudemos a Bíblia e consigamos ligar os ponteiros. Aí você monta o quebra-cabeça do final. Aí a heresia não te pega. É o que está escrito, não é o que eu acho. Não, não é o que eu acho. É o que está escrito. Entenderam? Cada coisa tem o seu lugar definitivo. Cada época tem o seu tempo. Nós temos que entender que hoje a Terra está plenamente habitada. No tempo de Daniel não estava ainda. No tempo de Daniel a Rússia não existia. No tempo de Daniel a Europa ainda não existia, como nós temos hoje. Tá entendendo? A China não existia. Quer dizer, até tinha, mas não tinha nome. Tinha nome a Pérsia. A Pérsia tinha nome. Então, aquele momento era para ali. A Pérsia tem valor hoje? Tá na profecia, tá? Mas ela está na profecia como os reis do Oriente. Não mais na função de Gog, da terra de Magog, não. E o Irã não fica no norte. O Irã ou a Pérsia fica ao leste. Então, nós temos que entender tudo isso para a gente poder fazer a coisa certa. Para a gente poder não confundir a cabeça de ninguém. Eu estou colocando aqui o que está escrito. E o que você olhando geograficamente hoje está lá. Porque Deus, quando mandou a sua profecia, mandou o que está escrito, ele já sabia a geografia de hoje. Entendeu? Ele já sabia como seria a geografia de hoje. Tanto que ele fala, extremo norte, é lá em cima. Se você traçar uma linha reta de Jerusalém ao norte, você vai dar em Moscou. Por incrível que pareça. Se você traçar uma linha reta no mapa de Jerusalém ao norte, você vai parar em Moscou. Então, meus irmãos, eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, formulem perguntas para amanhã vocês me perguntarem, tá bom? Se eu souber responder, eu tô aqui para responder. Vamos orar, então? Tô cansada. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, te louvando e bendizendo o Teu nome. Te agradecendo, Senhor, porque o Senhor é um Deus poderoso, um Deus que ensina o Teu povo a ler a palavra, um Deus, Senhor, que nos mostra aquilo que está aqui, a ordem cronológica das coisas. Eu te louvo, Senhor, por poder compartilhar com os meus irmãos esses pequenos entendimentos que a gente vai tendo no decorrer do tempo. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é um Deus que não nos deixa, não nos abandona. O Senhor é um Deus que nos dá capacidade, capacita o teu povo para poder esperar com alegria a tua volta, a volta do teu filho. Eu te agradeço pelo teu povo que está escrito nesse caderninho. Hoje eu não vou falar porque eu estou cansada já. Minha voz já está começando a falhar. Boa noite, Clarice. Mas eu quero que o Senhor abençoe os meus irmãos que se encontram aqui. Que o Senhor multiplique as tuas bênçãos sobre eles. Que o Senhor faça resplandecer a tua luz sobre a vida, sobre a casa dos meus irmãos. Que o Senhor nos guarde, os livre do mal. Prospera a despensa do teu povo. Prospera a roupa do teu povo. Prospera o calçado até a tua volta. Pai, eu te louvo por tudo. Te agradeço, Senhor, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Te agradeço porque nós acordamos para sermos vencedores em ti. E terminamos o dia te agradecendo que até aqui o Senhor nos ajudou. Dá-nos uma noite em paz na tua presença, dá-nos um dia maravilhoso de amanhã, que nós possamos estar diante de ti em graça e paz. Te louvamos, Senhor. Te agradecemos no nome honrado de Jesus de Nazaré.
que vive e reina por toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor. Espero que vocês tenham entendido. O que vocês não entenderem, eu estou aqui para, se eu souber explicar, eu explico. Se eu não souber, eu vou procurar pedir a Deus a explicação e a gente junto vai entendendo, né? A palavra de Deus, tá? Fiquem na gloriosa paz do Senhor. Se puderem, quem puder escutar o vídeo do, como é que diz, do pastor que eu coloquei lá nos stories, por favor, tá? Escutem, porque vai fazer muito bem para todos nós, tá bom? Fiquem na gloriosa paz do Senhor, que o Pai abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.